Brasil lidera o índice de rotatividade de funcionários em todo o mundo, com 56% de turnover. Essa é uma informação da Robert Half, que ela fez uma pesquisa utilizando os dados de cadastro geral de empregados e desempregados, também conhecido como CAGED. O estudo revelou que o Brasil lidera o ranking global de turnover com aumento de 56% em comparação a outros anos. À frente de nações europeias como Reino Unido, França, Bélgica, que também apresentaram seus números aí consideráveis, com índice entre 43% e 51%. Por que a gente falar sobre esse assunto, líder? É fundamental. Se você quer saber como ser um líder de sucesso sem cometer esses maiores erros de um líder, a gente precisa conversar um pouquinho aqui nesse material que eu vou compartilhar com você, nessa troca de informações que eu vou ter contigo hoje, porque talvez em alguns ambientes você já pode ter presenciado líderes colocando a culpa na equipe, que ninguém quer trabalhar, que as pessoas não são engajadas, as pessoas não são motivadas. E a pergunta que eu deixo é: será? Será que realmente não são? Então eu quero trazer alguns pontos aqui para você, para a gente compreender o porquê que esses números estão tão altos. O que justifica esses números serem altos? E aí talvez você deve estar se perguntando: tá bom, Diogo, mas o que é turnover? Turnover é o índice de rotatividade de funcionários. É o quanto uma pessoa fica numa empresa. Por exemplo, você contrata uma pessoa hoje, daqui 2 meses ela já quer ir embora, ela não quer ficar naquele ambiente, ela não ela não se sente bem naquele ambiente, ela não se sente confortável naquele ambiente. Então, se você presencia ambientes assim, fica comigo aqui, a gente vai bater um papo legal sobre esse assunto, vamos refletir sobre bastante coisas aí, tá legal? Antes de tudo, líder, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Meu nome é Diogo Xavier, especialista em liderança, e aqui a gente sempre fala sobre isso, sobre liderança de uma forma diferente, sem romantismo, trazendo a realidade, sem viajar muito para outros planetas, mas trazendo o que de fato acontece no campo de batalha do líder. Essa é a nossa responsabilidade aqui, ajudar você nos desafios de liderança para que você se torne cada vez mais um líder de sucesso. Então, se você não quer perder nenhum episódio como esse, por favor, eu convido você a seguir no botão aí que tem no Spotify, aperta o botãozinho seguir e ative esse sininho verde, porque assim você é notificado sempre que eu coloco um novo episódio. E, por favor, compartilha com o seu time, com a sua equipe, com os líderes que você desenvolve ou quer formar aí na sua equipe, porque eles passam a ter consciência do que verdadeiramente é liderança. Será que a liderança foram aquelas coisas que apresentaram pra gente, o cara durão, firme, ou existe um outro ponto de vista em relação à liderança que de fato faz o líder ter resultado? Então vamos conversar um pouquinho, vamos entender, né? Por que o Brasil está no ranking com 56% de turnover. É muito comum você escutar líderes reclamando das suas equipes, que as pessoas não trabalham, as pessoas estão desmotivadas, isso e aquilo. É legal a gente trazer os pés no chão, líder, e refletir sobre o primeiro ponto. As pessoas, os tempos mudaram, não é? A forma como as pessoas conduziam o trabalho lá atrás, hoje não dá para ter a mesma cabeça de anos atrás para o mundo atual. Existem novas gerações, com novos costumes, com novas ideias. A gente tem a geração Z, a geração Y, geração X. Eu vou trazer materiais falando um pouco sobre essas gerações, né? Mas cada um nasceu em uma época, basicamente cada pessoa nasceu em uma época e nessa época que ela nasceu, os costumes eram diferentes de uma pessoa com 20 anos mais velha que ela, com 10 anos mais velha que ela. As coisas mudaram muito rápido. Você vê aí como que a tecnologia chegou na nossa vida. Ela domina. Hoje você não fica sem um celular. Até ali, eu lembro que até meados ali de, deixa eu ver aqui, dos anos 2000, quando o computador começou a chegar em casa, lembra aquela internetzinha de escada?
ainda a tecnologia não era tão presente na nossa vida, né? Para quem é dessa época, quem nasceu ali por volta de 84, 87, vai lembrar muito bem do que eu estou falando. Eram adolescentes, né, quase adultos, e perceberam que a tecnologia foi invadindo a vida e, cara, daqui a pouco você tava com o celular na mão e essa transformação não para até hoje. Só que nasceu gerações depois, vieram gerações depois. E essas gerações após, elas têm novos costumes, novas formas de ver o mundo, novas ideias. E é nesse ambiente que elas estão. E você, muito provavelmente, é líderes tanto de pessoas até mais velhas, quanto pessoas mais novas. Então, qual que é o primeiro ponto que um líder tem que ter em mente para a gente entender essa questão? Por que tem tanta rotatividade? Primeiro, porque o líder entende pouco ou pesquisa pouco sobre como entender a cabeça dessas pessoas, dessas novas gerações. Como eles pensam, como eles agem? Será que eles têm os mesmos costumes que uma pessoa que nasceu na década de 70, na década de 60, na década de 80? E os que nasceram na década de 80, como eles se comportam? Como eles pensam? Como eles agem? Um líder, ele tem que fazer essa lição de casa. Você tem que estudar mais sobre as gerações. Por quê? Porque senão você acha que todo mundo tem que fazer do jeito que você acredita que tem que ser. E de repente as gerações não estão conversando. Independentemente da sua idade, independentemente se você é um líder com 20 anos e já está liderando, você tem que entender a cabeça das pessoas que são das gerações diferentes da sua, quanto se você tem 30, 40, 50, 60, 70 anos e está liderando essa geração que está vindo agora. O que eles preferem? Quais são as formas que eles têm de pensar? Como eles enxergam o mundo? Qual é a forma de relacionamento deles? Será que eles são muito de relacionamento? São mais afastados? Por que eles são mais afastados? O que eu tenho que ter na minha empresa, no meu negócio, no meu ambiente, para que eu atraia esses talentos, para que esses talentos queiram trabalhar junto comigo? Porque senão, cara, se você não compreender a cabeça desse pessoal, você como gestor, como líder, o que vai acontecer? Você vai afastar as pessoas. Vai se tornar uma pessoa chata. Uma pessoa que ele olha para você e fala, cara, eu não quero trabalhar contigo, eu não me identifico com você. Tem um professor meu que falava, cara, quando você tiver com 40 anos, passe a andar com as pessoas de 18, que eles estão trazendo as novidades. Quando você tiver com 50, ande com os de 30. Quando você tiver com 60, ande com os de 40. Isso é sabedoria de vida, né? Entender o que está acontecendo no mundo, como eles enxergam, como eles veem o mundo. E aí eu passo a ser uma pessoa mais influente com eles. Eu passo a ser uma pessoa que me conecto mais com eles. Por quê? Porque eu estou entendendo a cabeça deles. Agora tem um outro ponto que é fundamental, cara. É o ponto 2 que eu queria comentar com você aqui. Tem muito líder que microgerencia demais as atividades. O que é o microgerenciamento? A pessoa vai no banheiro, ele quer ver o que a pessoa foi fazer no banheiro, cara. Ele tá ali, se ele tiver câmera no ambiente dele, ele quer ficar olhando para a câmera para ver se as pessoas estão trabalhando. Cada vírgula do e-mail, ele quer cobrar essa vírgula do e-mail. Pô, cara, quem aguenta trabalhar assim, na boa? Quem aguenta ficar em um ambiente assim? Às vezes a pessoa vai lá, luta para bater uma meta, ela bate uma meta, mas não tá bom isso aqui não. Pô, como assim, cara? E aí são as pessoas do seu time que não trabalha, que não quer saber de nada? Será? Não tem uma parte ali de gratificação, reconhecimento? Não, mas se eu parar de cobrar, eles vão parar de entregar. Será? Como que você gerencia suas metas semanais? Como que você distribui elas e faz o comprometimento com o seu time para que eles entreguem isso? Ah, mas é home office, Diogo, e as pessoas, se eu não ficar ali, se eu não ligar um Zoom e deixar a câmera ligada, pedir para todo mundo deixar a câmera ligada, eles vão dormir, eles vão... Cara, não cabe a você no home office controlar se a pessoa tá dormindo, se a pessoa tá indo no banheiro ou não. Você tem que trabalhar com metas, cara. E no final do mês, no final da semana, não sei como que você vai organizar suas metas aí, vamos bater esses números. Não interessa a hora que a pessoa acorda. A gente tem que mudar aquela mentalidade do lado da produção.
Tá certo que tem uma série de leis aí e tal, para quem é CLT tem que respeitar as leis bonitinho. E eu incentivo que você, de fato, respeite, né? Senão, realmente há problemas muito grandes. Mas quem não é CLT, de repente trabalha com prestadores de serviços, com... Pô, cara, não cabe a você controlar a vida, a rotina da pessoa. Você é o gestor. A pessoa tem que querer estar contigo. Já começa por aí. E para isso, somente a influência. Não tem um outro caminho, cara. Se você não desenvolve sua influência. Então, quais são as principais causas que trazem o Brasil para um número de turnover altíssimo, que é índice de rotatividade de funcionários? As pessoas entram, ficam um tempinho e já querem embora. Primeiro ponto, na minha opinião, liderança. Se não tem uma liderança que engaja, uma liderança que sabe trabalhar com pessoas, um gestor que sabe definir suas metas, seus números, ter uma mentalidade aberta para se relacionar com o pessoal, ninguém aguenta trabalhar do lado dessa pessoa, cá entre nós. Vamos ser sinceros, pessoal. Não dá. Ou eu desenvolvo o meu lado de liderança, e aí por isso que eu acredito muito, que a gente fala muito nas nossas aulas e mentorias, que a primeira conexão que um líder tem que ter é a conexão interior. Ele tem que identificar inimigos invisíveis que ele tem, que talvez ele nem sabe que está prejudicando ele. Sabe aquelas pessoas que fazem as coisas e aí você já olha assim e fala, será que ela não percebe isso? Não, ela não percebe. Nós não percebemos nossos pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos e inimigos invisíveis. Qual é o seu? É isso que a gente discute muitas vezes dentro das nossas mentorias, dos nossos treinamentos. O líder, a primeira conexão dele é a conexão interior, cara. Se você não construir de dentro para fora, dificilmente um líder faz uma transformação do lado de fora. Se ele não trabalha dentro, ele não vai trabalhar fora. Tá? Então, o primeiro ponto é como que eu estou agindo com a minha equipe? Eu já sou um líder que engajo, que conecto as pessoas, que sei fazer gestão de pessoas de fato, ou eu ainda microgerencio, quero acompanhar cada vírgula? As pessoas estão te entregando? As pessoas estão entregando resultados? Você tem que olhar para os números, cara. É os números, é o resultado que importa. É o resultado. Como é que tá essas questões? E aí é gestão, a gente está falando de acompanhamento, de fazer gestão de pessoas. Como que você define as suas metas aí como líder? Como que você organiza e acompanha isso junto com o seu time? O segundo ponto é clima organizacional, que vem muito alinhado à liderança, que é o clima como um todo. Né? Se o líder não trabalha um clima, nós temos pessoas que fofocam dentro da empresa, leve e traz, clima hostil, clima de traição, tudo isso é cultura. É igual casa, é igual família, pô. Tem família que você olha e fala, pô, que família bacana, bem estruturada. Tem famílias que têm lá seus desafios, como todas têm, né? Mas algumas mais, outras menos. Isso é a cultura do ambiente e dentro da empresa não é diferente. E quem constrói essa cultura? Quem patrocina como as coisas vão funcionar? O que é permitido e o que não é dentro de um ambiente? Então o clima organizacional fala muito disso. Falta de alinhamento de expectativas. Eu falei muito na linha da liderança ali. Se as expectativas não estão alinhadas, não tem um acompanhamento, você não constrói nem confiança com o seu time. Quando você microgerencia muito as coisas, a última coisa que você faz é influenciar. Não é sobre autoritarismo, é sobre influência. É sobre você conquistar o coração das pessoas por quem você é, pela forma que você conduz, pelo respeito que vocês têm com elas. Ausência de reconhecimento, eu acabei de falar sobre isso. Você vê que está tudo alinhado à liderança. A pessoa bate uma meta, em vez de você louvar aquilo, elogiar, fala, pô, que legal, cara, agora vamos trabalhar para ver se a gente alcança uma outra bem, um pouco mais desafiadora, bora trabalhar em cima disso, acaba se tornando algo que estimula, que incentiva. Agora a pessoa bate uma meta, assim, não, por que não bateu tanto? Pô, sabe quantas pessoas vão parar no seu time assim? Você quer que eu fale? Acho que você já sabe a resposta, né?
E o outro é carência de planos de carreira estruturados. Onde as pessoas vão chegar dentro da sua empresa? Se a pessoa não enxerga um caminho, você acha mesmo que ela vai andar junto com você? Onde ela vai parar? É só você que ganha? Quando ela tá para crescer dentro do ambiente, você abafa o sucesso dela porque ela é uma boa colaboradora, aí ela tem que continuar trabalhando com você, ou você potencializa ela para que ela se torne uma líder, uma executiva? Líderes de verdade, sabe como que é a cabeça deles? Eles pensam assim: eu quero que essa pessoa se torne 40 mil vezes melhor que eu. Eu quero ter muitos aliados 30 mil vezes melhor que eu. É assim que líderes, eu tô falando de líderes, é assim que líderes pensam. Jim Collins fez uma pesquisa onde ele queria saber o que acontecia com as empresas que se destacavam, as empresas que chegavam muito, mas muito longe. E ele colocou um grupo de pesquisa para entender isso. Ele queria saber o que faz uma empresa sair de boa e se tornar excelente. Sabe quando a empresa está vindo assim, daqui a pouco ela dispara e vai lá para cima? E ele percebeu que a grande diferença que tinha nesse ponto de inflexão, onde a empresa estava na média e daqui a pouco disparava, era o CEO que estava dentro da empresa. Era o líder que conduzia aquela empresa. E esse líder que conduzia a empresa, ele tinha duas características muito fortes. A primeira era uma forte vontade de trabalho. Essa pessoa ela trabalhava muito. Primeiro porque ela gostava de fazer aquilo que ela gosta, né? Ela gosta de fazer. Segundo, ela não era líderes de capa de revistas. Ela não era esses líderes que saíam na Forbes. Não, nem sequer esses líderes saíram um dia na Forbes. Não era líder popstar. Não era. E o outro ponto é que esse líder ele tinha uma humildade fora do comum. Ele não estava preocupado com o ego dele. Se era ele que ia aparecer, se era ele que ia se destacar, se era ele que ia sair na capa. Ele não se preocupava com isso. A única coisa que ele se preocupava era com o resultado daquilo que ele estava envolvido. Se ele estava colocando as pessoas certas no lugar certo, se ele estava sendo líder para aquelas pessoas. E quando ele tem a ausência do ego, que é o ponto-chave que Jim Collins comenta, a ausência do ego do líder, que é, cara, não é sobre o que eu faço, o que eu realizo, é sobre quantas pessoas eu formo e quantos resultados eu entrego aqui para dentro da empresa. Essa empresa, ela disparava. Essa empresa tinha algo em comum. Então, de várias empresas que eles fizeram essa amostragem, com conceitos bem rigorosos, rígidos, eles viram que a ausência do ego do líder era fundamental. Era um líder que inspirava. Era um líder que as pessoas queriam estar junto. Era um líder que as pessoas queriam trabalhar junto com ele. Era um líder que tinha uma humildade muito grande e uma forte vontade de entregar o seu trabalho, os resultados. Não importa se ele ia sair na capa, se ele não ia. Imagine se esse líder fizesse microgerenciamento. Imagine se esse líder ele não reconhecesse o trabalho das pessoas. Ele sempre, não, vamos lá. Por que você não conseguiu essa meta? Tá maluco? Isso aí, ó, dava para você conseguir mais. Às vezes a pessoa ralou pra caramba pra conseguir aquele número e agora ele tá cobrando ainda muito mais como se fosse relevante aquilo que a pessoa já entregou. Claro, correr atrás do resultado é importante, mas reconhecimento é fundamental, tá? Então eu quero que você reflita sobre isso. Você vê que não é por acaso, líder, que não é legal esse número para nós brasileiros. Não é legal, não é bacana. Isso significa que nós não fomos preparados, né? Boa parte de nós não tem a consciência do que é fazer liderança e gestão de pessoas. E o quanto isso pode prejudicar esses líderes que estão causando essas rotatividades dentro do ambiente. O quanto isso pode atrapalhar a carreira deles. O quanto isso pode impedir você de chegar nos seus maiores sonhos, objetivos. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso, líder. O que você acha que tem faltado em você? Entender a cabeça das gerações. Lembra que a gente falou? Existe a geração X, geração Y, geração Z. Enfim, tem uma série de gerações. Recomendo que você se aprofunde nesse estudo. Existe a questão do clima organizacional, de onde você trabalha. Isso impacta muito
Às vezes muitas coisas podem fugir do seu controle, é óbvio, pode ser cultural da empresa, e aí fica complicado. Mas eu sempre prefiro jogar a responsabilidade para mim, porque aí tá no meu controle resolver. Quando eu fico jogando a culpa nos outros, eu não posso resolver mais nada, né? Não tá no meu controle. Falta de alinhamento e expectativa, você tem deixado alinhamentos e expectativas claros aí com a sua equipe? Ausência de reconhecimento, você tem sido aquele que cobra e não reconhece? Ou você reconhece aí o trabalho das pessoas? Que tipo de líder você é? Ou existe carência de planos de carreira estruturados, as pessoas não conseguem saber para onde elas vão? Ou, diria até que o mais importante, a gente apontar o dedo para a gente e olhar para dentro. Será que existe um ego inflado dentro de mim que não me permite que as pessoas cresçam, que as pessoas evoluam, que as pessoas vá mais adiante? Gostaria que você pudesse fazer essas reflexões e caso você deseje aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre esse assunto que eu acabei de comentar com você, eu convido você a assistir uma aula inteiramente gratuita sobre gestão e liderança que eu preparei. O link está aqui no primeiro link da descrição, é só você clicar, você já vai cair na página aí para poder assistir essa aula. Espero que ela possa agregar muito para você desenvolver cada vez mais a sua liderança, tá legal? Por favor, compartilha com as pessoas que você acredita que essa informação pode ajudar e eu espero você até o próximo episódio. Claro, agregou valor para você, líder, de alguma forma? Deixa 5 estrelas pra gente, por favor. Existe um botão ali para você avaliar o nosso Spotify aqui. É só você clicar e dar 5 estrelas que a gente consegue cumprir a nossa missão. Cada vez mais esse material chega a mais líderes e a gente, quem sabe, reduz esse número de índice de rotatividade de funcionários, que pode estar relacionado a vários fatores. Mas a liderança, sem dúvidas, tem uma parcela muito grande nesse número, tá? Então, conto com a sua ajuda, espero que esse material possa ter ajudado você na sua carreira e deixa aqui nos comentários o que você tem visto dentro das empresas. Você tem observado muita rotatividade? Conta aqui pra gente, vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais aí do seu contexto, das suas histórias, e a sua história ajuda outros líderes também, tá legal? Até o próximo episódio, líder. Te vejo lá. Tchau, tchau. Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. E não se esqueça de seguir o Leaderflixcast. Aqui no perfil existe o botão seguir. Clique nele para seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando eu colocar um novo áudio, você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast. E caso você queira se desenvolver ainda mais como líder, aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes. Vá até a descrição do áudio, clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso. Te espero no próximo áudio do Leaderflixcast.